Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Antônio Rafael Santana. Essa é uma videoaula da disciplina de Programação Web 2 e o tema da aula de hoje é Conceitos sobre o desenvolvimento de sistemas web. Na aula de hoje nós iremos falar sobre como nós utilizamos programas desktop e como nós utilizamos programas desenvolvidos para a web. Faremos um comparativo entre as duas abordagens. Falaremos também sobre a arquitetura cliente-servidor, que é a arquitetura utilizada na web para diversos serviços fornecidos, pela rede, pela internet. Iremos depois falar das linguagens de programação que atuam dentro dessa arquitetura cliente-servidor, dos protocolos de redes que são utilizados para que essa arquitetura funcione e depois faremos um resumo do fluxo do fluxo completo de funcionamento desses protocolos, iniciando desde a digitação de um nome de um site no navegador até essa requisição chegar a um servidor. Então, pois bem, vamos começar. Então, primeiramente, falando dos programas desktop, chamamos de programa desktop aqueles programas que nós baixamos no computador. Então, é muito comum para usuários do Windows você entrar na internet, buscar algum programa que você deseja instalar, você faz o download do instalador desse programa, dá um duplo clique no arquivo do instalador e você passa então a instalar este programa no seu computador. Uma vez instalado, esse programa, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele poderá funcionar de forma offline, sem a necessidade de estar conectado na internet. Alguns programas necessitam da internet para realizar a autenticação, por exemplo, dos usuários, ou realizar alguma atualização, ou até mesmo, como jogos multiplayer, necessitam de você estar conectado o tempo todo. Mas de via de regra, você, por exemplo, vai instalar o Office no seu computador, você baixa a instalação, instala o Office e passa a usá-lo offline. Então, essa é uma característica dos programas desktop. E da mesma forma que a gente faz isso no Windows, que nós podemos fazer isso no Windows, nós também fazemos isso no Linux através dos gerenciadores de pacote, como por exemplo o apt-get, e também pelas lojas de aplicativos quando utilizamos sistemas Android e iOS, como por exemplo o Google Play, ou a loja de aplicativos do iOS. E então, agora fazendo um comparativo, que essa disciplina ela tem como objetivo ensinar vocês a como desenvolver programas para a web. Então, quando falamos de programação web, a primeira coisa que nos vem em mente é a utilização de um navegador. É através dos navegadores que nós podemos acessar os sites e também aplicações na internet, Quando eu falo aplicativos, eu quero dizer aqueles sites onde que a gente tem a possibilidade de trabalhar com informações que são tiradas de banco de dados ou aplicações em que a gente tem um processamento de dados mais intenso, tá? Então, na verdade, tudo são sites da web. Quando eu falar aplicações web, eu estou referindo a sites dinâmicos, que são aqueles sites que você tem interação, onde você modifica uma série de dados de forma dinâmica, tá? O código do site ou programa web é baixado para o navegador. Então, aqui vem a primeira diferença entre o programa instalado. Todo site, antes de você exibido no navegador, ele é buscado no servidor, em algum servidor, e é transferido para o navegador. O navegador lê esse código-fonte e exibe o resultado no próprio navegador, tá? Então, o código é sempre baixado, interpretado e exibido no navegador. Toda vez que você clica em um link em um website, esse processo ele ocorre novamente, tá? Ou clica no link, ou você clica no botão que envia um formulário. Sempre que você tiver uma interação onde necessita que as informações sejam processadas, elas são reenviadas para o servidor e baixadas novamente o resultado para o navegador. Então, é necessário estar conectado à internet para a sua utilização. É necessário também um servidor para hospedar o site ou o programa da web, tá? Então, como vocês podem perceber, existe a necessidade de um cliente e de um servidor.
Então, o cliente é a parte que solicita o serviço, ou seja, o navegador web. O servidor é a parte que provê o serviço, que é o servidor web. Então, ambos são programas, né? Tanto o navegador é um programa instalado no seu computador, como o servidor é um programa instalado no computador servidor. Então, temos exemplos de clientes e servidores na web. Então, os clientes mais utilizados na web são Firefox, o Chrome, Opera, Internet Explorer. Existem outros também, tá? Mas esses aqui são só para citar alguns dos mais utilizados. Entre os servidores mais utilizados, eu posso citar para vocês o Apache, que é um servidor que funciona tanto no Windows quanto no Linux. É um servidor gratuito, tá? E temos o IIS, que é um servidor da Microsoft, então ele só vai funcionar em máquinas Windows. E tem o NGINX, que é um servidor para Linux, tá? Também gratuito, de código aberto. Agora eu vou falar um pouco do fluxograma de utilização dessa arquitetura cliente-servidor, né? Ou seja, a parte de requisição e a parte de fornecimento de um serviço a partir de um servidor web. Então, esse é um fluxo de utilização em alto nível, ou seja, sem os detalhes em relação aos protocolos utilizados, mas posteriormente nós iremos entrar nesses detalhes, tá? Então, a grosso modo, um usuário digita o nome do site no navegador, por exemplo, www.google.com.br, aliás.com. O navegador ele vai solicitar ao servidor web o arquivo indicado neste endereço digitado. O servidor web envia o arquivo caso ele exista e o navegador interpreta o código-fonte existente nesse arquivo e exibe o resultado. Então, logo nós vamos entrar em detalhes como que funciona isso a nível de protocolos. Isso é muito importante. Dentre as linguagens utilizadas nessa arquitetura cliente-servidor, nós podemos citar o HTML, o CSS e JavaScript, que são linguagens interpretadas exclusivamente nos clientes, nos navegadores. Os navegadores, então, nativamente, eles podem interpretar essas três linguagens. HTML, que é a sigla para Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de texto, que é a linguagem onde que a gente cria a estrutura visual de nosso site, de nosso programa web. Então, CSS, que é a sigla para Cascading Style Sheet, ou folhas de estilo em cascata, cujo objetivo é formatar, embelezar, né? Criar um estilo para o seu site, cores, fontes, é, disposição dos componentes na tela. Então, tudo isso a gente faz com o CSS. Iremos também dar uma revisada, nós já vimos isso na disciplina de Programação Web 1 e faremos uma breve revisão nessa disciplina. Também o JavaScript, que é a linguagem de programação realmente, né, propriamente dita, que é interpretada pelos navegadores. JavaScript é uma linguagem de programação, onde nós podemos criar estruturas de condição, estruturas de repetição, variáveis, funções e tudo que uma linguagem de programação pode fazer, tá? E o JavaScript, ele consegue alterar as propriedades das tags HTML, as propriedades das folhas de estilo de forma dinâmica, né? Então nós podemos manipular os componentes HTML e CSS dinamicamente, ou seja, nós podemos alterar a, a nossa interface de forma dinâmica, assim como também auxiliar o usuário em preenchimentos de formulários, criar animações. Então, o JavaScript é uma ferramenta, é uma linguagem muito utilizada, tá? Para auxiliar em atividades ligadas à interface. E nas linguagens interpretadas lá do servidor, nós temos várias, né? Algumas delas são PHP, ASP, Java, Ruby, Python, né? Dentre as mais utilizadas. Os servidores web necessitam da instalação de um módulo para cada interpretador de linguagem lá do servidor que for interpretar. Então, para que o Apache ou o NGINX ou o IIS eles consigam interpretar códigos criados em PHP, é necessário que nós façamos a instalação de um módulo que, que faça a comunicação do interpretador PHP, que também tem que estar instalado no servidor, com o servidor web que está utilizando o interpretador PHP. Da mesma forma, isso tem que ser feito com as demais linguagens que forem necessárias serem utilizadas no lado servidor.
Outra questão é que nós podemos também aumentar as capacidades dos navegadores, permitindo que eles, por exemplo, executem applets Java através de extensões e plugins nos navegadores, tá? Então, os navegadores, eu acho que todos já devem ter instalado algum plugin, uma extensão no navegador. Nós podemos aumentar as capacidades do navegador através da instalação de plugins, possibilitando que, por exemplo, arquivos Flash sejam executados, né, que é um tipo de linguagem de desenvolvimento, né, que faz animações, applets Java, que também faz dentro do... você cria interfaces web, né, mas você precisa, então, estender as funções nativas do navegador, que as funções nativas são aquelas em que ele interpreta HTML, CSS, JavaScript. Tudo além disso, você necessita instalar extensões ou plugins, tá? Então, por que utilizar uma linguagem lá do servidor? Por que a gente não pode, né, fazer tudo no lado cliente? Por que a gente tem que utilizar linguagens lá do servidor para criar aplicações na web? Bom, um motivo é a segurança. Quando a gente cria um código HTML, CSS, JavaScript, esse código é interpretado no navegador. E uma das características dessa interpretação é que o código ele permanece limpo, ele permanece visível ao usuário. Então, se nós clicarmos com o botão direito do navegador e pedir para exibir o código-fonte, todo o código gerado em HTML, CSS, JavaScript será visível para os usuários do website, né? Isso, então, é um problema de segurança. Se você tiver que fazer, por exemplo, conexões com banco de dados, se você tiver que digitar senhas e usuários, elas ficariam todas visíveis, o que não é uma coisa interessante, tá? Essa é uma das questões. Uma segunda questão, até por essa questão de segurança, é que não é possível, né? As linguagens JavaScript, ela não existe um módulo de conexão com o banco de dados diretamente. Então, você não consegue, por exemplo, enviar informações do seu site diretamente para uma base de dados. Você, para fazer isso, precisa estar no lado servidor. Você não consegue fazer isso do navegador diretamente da sua máquina, né? Porque seria uma falha de segurança, como eu disse anteriormente. E outra questão é que os recursos do lado do servidor web geralmente são maiores, né? Os servidores web são máquinas mais potentes, com mais recursos de processamento, armazenamento e também de memória. As linguagens lá do cliente são utilizadas principalmente para a criação de interfaces, como eu já falei anteriormente. E as linguagens do lado do servidor são utilizadas para a validação, processamentos mais dispendiosos e acesso à base de dados. Então, daí, novamente, né, reforçando o motivo da existência das duas linguagens, lado do cliente e lado do servidor. Quando o código lá do servidor é identificado pelo navegador, ele é ignorado. Todas as respostas de processamentos realizados no lado do servidor devem ser devolvidas para formatos que possam ser interpretados pelo navegador, como texto puro, HTML, CSS ou JavaScript. Então, percebo que, como o código lá do server é ignorado pelo navegador, você tem que devolver para o navegador algum código no formato que ele possa entender. E quando nós imprimimos, por exemplo, utilizamos uma função de impressão do PHP, ele imprime o resultado no navegador. Então, quando nós falamos, por exemplo, echo Olá Mundo em PHP, nós estamos imprimindo Olá Mundo na tela. Esse em texto puro, no caso, né? Mas também podemos imprimir Olá Mundo dentro de uma tag HTML que deixa esse texto em vermelho. Isso também será interpretado pelo navegador. Então, o importante é que toda resposta dada pela linguagem PHP ou qualquer linguagem lá do server, ela tem que ser dada em texto puro, HTML, CSS ou JavaScript para ser exibido o resultado no navegador. O código em si, ele não é entendido pelo navegador, não é interpretado. Só o resultado do processamento. Isso é muito importante. Agora vamos falar um pouco sobre os protocolos. Então, o URL é o nome dado ao endereço digitado no navegador. Então, quando você digita lá o nome de um site no navegador, o que você está fazendo é digitando uma URL. A URL é um texto, né, formado por partes, né? E uma das partes dessa URL é o domínio, tá? Então, o domínio é a parte da URL que identifica o nome de um site ou aplicação web. Esses domínios, eles são reservados. E por isso existe um órgão no Brasil, que é vinculado ao órgão mundial, que é o Registro BR, onde você registra o nome de domínio.
Então você compra esse registro, né? Você vai lá, por exemplo, criar um site com o seu nome, por exemplo, .com.br, e essa vai ser feita uma busca lá nesse site Registro BR para verificar se esse nome já está sendo utilizado por outra pessoa. Se não estiver sendo utilizado, você poderá comprar e assim reservar esse domínio para uso próprio, tá? Então, dentro da URL, uma parte dessa URL é o domínio, que é um nome que vai ser reservado para o uso do seu website, tá? Esse domínio ele é utilizado porque na internet, na verdade, né, a identificação dos computadores na rede, na internet, é feita pelo número IP, não pelo domínio, tá? Mas é muito difícil para nós seres humanos decorarmos números. Então, a utilização de domínios facilita que a gente decore endereços de um website, por exemplo, o que seria muito mais difícil se nós tivéssemos que decorar um número grande, né, contendo pontos e várias casas, né, e vários dígitos. Então, como eu disse agora há pouco, os computadores na internet são identificados através do número IP. Para ficar mais fácil de encontrar esses sites na web, o número IP dos computadores pode ser atribuído a um domínio. E existe um protocolo que faz essa conversão, que é o DNS. Então, o DNS é responsável por vincular o número IP a um domínio. Quando um site é solicitado pelo navegador, várias rotas possíveis podem existir até a máquina servidora, onde ele está hospedado. E existe um protocolo, que é o protocolo IP, que tem o mesmo número do número, né? Protocolo IP. Ele é o responsável por encontrar a melhor rota do seu computador até o computador servidor, ou seja, o computador que está hospedando a página requisitada no navegador. Quando uma requisição a uma página chega ao servidor, é necessário que essa requisição seja entregue ao programa servidor. Ou seja, quando uma requisição sai do seu computador, chega lá na placa de rede do servidor, ela tem que ser entregue a um programa que vai processar essa requisição. Esse programa é um programa servidor, um daqueles que a gente citou anteriormente. Tá? Existem outros, tá, pessoal? Aqui estou dando exemplo desses três, porque são os três que eu mais utilizo. Tá? Então, por exemplo, se o Apache for servidor web instalado no computador servidor, ele vai receber aquela requisição e devolver a resposta para o cliente. Protocolos. Os protocolos TCP e UDP utilizam o conceito de porta para entregar essa requisição à aplicação correta. Então, quando chega uma requisição lá na placa de rede do computador servidor, ele tem que decidir para qual programa dentro do servidor que ele vai entregar aquela requisição. Né? Como que ele vai saber, por exemplo, se ele tem que entregar para o servidor web, ou se ele tem que entregar, por exemplo, pelo editor de texto, ou se ele tem que entregar, por exemplo, para um editor de música, enfim. Tem vários programas instalados dentro do servidor. Quando chega um pacote lá na placa de rede, ele tem que decidir para qual programa ele vai entregar. E isso é feito através da porta, tá? Então a porta é a forma com que o sistema operacional ele identifica o programa para qual ele vai entregar uma informação que chega na placa de rede. Então é muito importante vocês saberem disso, tá? Isso faz parte da disciplina de redes, mas é muito importante a gente entender a importância da porta aqui nas conexões. Então, porta ele é um atributo do protocolo TCP e UDP, tá? E ele tem como objetivo identificar qual aplicação que será entregue em um determinado pacote de rede. Então, por padrão, os servidores web ficam escutando requisições que chegam nas portas 80, que é a porta referente ao HTTP, que é um protocolo que logo nós vamos detalhar, falar mais um pouco mais sobre ele, e 443, que é o HTTP seguro, tá? Então, o protocolo HTTP é o protocolo responsável por transferir o site ou aplicação web entre os lados cliente e servidor. E o HTTPS é o protocolo que faz essa transferência de maneira segura, ou seja, criptografada. Ou seja, o site ele vai sair do servidor para o navegador e vice-versa, de forma criptografada, de tal forma que se algum hacker interceptar essa página, todos os dados estarão incompreensíveis. Eles não serão compreendidos pelo interceptador, tá? Então, vocês podem reparar que a maioria dos sites hoje vem escrito lá na URL esse Szinho depois do HTTP, tá? E fica um cadeadozinho também verdinho escrito lá que o site é seguro. Isso aqui é um padrão hoje, né? Ainda mais nos tempos
onde que a gente tem tantas pessoas com conhecimento para poder fazer essa interceptação, tá? E o protocolo HTTP, seja o HTTP ou o HTTPS, é aquele responsável por determinar qual é o modo operante da transferência desses códigos do cliente para o servidor e vice-versa, tá? Agora eu vou fazer um detalhamento dessa comunicação entre navegador e servidor envolvendo os protocolos de rede. E aí a gente finaliza a aula de hoje. É muito importante nós fazermos essa associação, tá? Então vamos começar aqui o fluxo no computador cliente fazendo uma requisição, ou seja, quando você digita o nome de um site no computador cliente, ele vai requisitar isso a algum servidor na internet. Então vamos começar ali na camada de aplicação, né? Então na camada de aplicação nós temos o próprio navegador. O navegador é um programa que está rodando no cliente e ele faz parte da camada de aplicação. Então, quando você digita a URL, não URL, o nome do site que você quer buscar, o navegador ele utiliza o protocolo HTTP ou HTTPS, de acordo se você digitou lá http ou https para encapsular o pedido. Ou seja, ele vai colocar ali os detalhes do pedido que você está fazendo. Por exemplo, o nome do arquivo que você está buscando, né, o domínio, ou seja, todos aqueles dados que estão no URL. Ele vai criar um grupo de informações que no formato que o protocolo HTTP pede. Dessa forma, lá no servidor, o protocolo HTTP, que é incompreendido pelo servidor web, assim como pelo navegador, ele vai saber o que significa cada informação que foi colocada nesse conjunto de dados. Muito bem. Uma vez encapsulada essa informação, né, colocada no cabeçalho HTTP, essa informação ela precisa traduzir, né, o domínio no número IP, pois na internet todos os computadores são, na verdade, identificados por IP e não por um nome. Então, o protocolo DNS é um protocolo também da camada de aplicação, que ele tem uma tabela, né, na internet e ele tem essa atribuição de um nome a um IP. Né? Então, ele vai fazer, o DNS vai devolver para esta aplicação o número IP do servidor vinculado ao domínio que está digitado na URL. Posteriormente, o navegador ele faz uma chamada de sistema para o sistema operacional criar um socket TCP na porta 80, ou seja, o sistema operacional vai pegar aquela informação encapsulada pelo HTTP, ou seja, aquela informação do protocolo HTTP, e vai encapsular dentro do protocolo TCP, vinculando na porta 80 ou 443, dependendo se você está usando HTTP ou HTTPS, tá? E dessa forma, a camada de transporte, utilizando o TCP, ele vai criar uma conexão com a camada de transporte no servidor, também utilizando TCP e porta 80. Então, o pacote, né, a mensagem HTTP, vamos falar o nome certo, né, a mensagem HTTP, ela é encapsulada dentro de um segmento TCP. Nessa camada, a camada de transporte, os dados são chamados de segmento. Depois, esses dados, esse segmento, ele é passado para a camada de redes. Quando ele passa para a camada de redes, ele recebe o nome de pacote. Tá? Então, antes de ser enviado, o segmento é encapsulado dentro de um pacote IP e é encaminhado para o primeiro roteador conectado ao computador. E aí o protocolo IP entra em ação, através de algoritmos de roteamento e dos roteadores que existirem na internet, ele vai traçar a melhor rota até o computador servidor. Chegando no computador servidor, o protocolo IP ele vai tirar o cabeçalho IP e passar o segmento para a camada de transporte no servidor. Então, o protocolo IP desencapsula o segmento TCP e envia para a camada de transporte. Uma conexão TCP é estabelecida na porta 80 ou 443. O protocolo TCP desencapsula a requisição HTTP e envia essa requisição para o programa que estiver escutando na porta 80 ou 443, no caso, o servidor web. O servidor web está na camada de aplicação, ele já pega a mensagem HTTP ou HTTPS limpa, sem nenhum cabeçalho TCP e IP, nenhum deles, tá? Só a mensagem HTTP, cabeçalho HTTP. Ele vai ler as informações que foram enviadas, vai perceber que é uma requisição, pedindo um arquivo determinado, e vai responder esse arquivo, e todo o processo de volta é reiniciado da mesma forma, passando por todas as camadas de novo,
até chegar à camada de aplicação, que é o navegador lá no computador cliente, tá? Então, esse é o resumo, pessoal, da arquitetura cliente-servidor, né, utilizando os protocolos de rede. Pessoal, aqueles que tiverem dúvidas, voltem o vídeo, revisem, tá? Se precisarem de ajuda, estarei disponível no horário de atendimento por WhatsApp. Estará disponível no ambiente acadêmico uma lista de exercício para fixação desse conteúdo. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!